Cirurgia é sempre último caso. A gente que é cirurgião não pode ver um desvio de septo, quer sair operando. Mas não, a gente tem que tentar um tratamento antes. Que tipo de tratamento? Depende da doença. Por exemplo, em crianças, a adenoide, que é a carne esponjosa, está aumentada. Você tratou a adenoide dessa criança, ela continua tendo o nariz tampado, para e opera. Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, quem compartilha Pode Doutor, espalha a saúde, afinal a informação é o diamante da prevenção. Ó, então já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação boa, informação de qualidade em saúde. Nosso maior propósito é trazer para você informação checada através das maiores autoridades em cada um dos assuntos que a gente traz aqui. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, principalmente em saúde. E nosso propósito é o contrário, é trazer para você informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um desses assuntos. Hoje, quem aceitou o desafio de dividir com você informação foi a doutora Gisele Ribecki, otorrinolaringologistas. Vamos falar aqui sobre um assunto muito importante. Gisele, muito obrigado por aceitar a presença. Dr. José Wilson também aqui com a gente para brilhantar o nosso debate. Gisele, obrigado por aceitar o desafio, é uma honra tê-la aqui. Gente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para dividir um pouquinho do que a gente sabe e aprender muito. Boa. Mais uma vez, muito obrigado por estar presente. O nosso assunto de hoje, Gisele, é respiração, né? Certamente um assunto fundamental dentro da saúde, vai passar aí não só pelo sono, né, mas vai passar pelo sono também, mas a respiração de uma forma ampla, né, de uma forma geral. Não dá para viver sem, né? Boa, exatamente. Respirar, a gente respira o tempo todo. Exatamente. E a gente talvez não preste tanta atenção nesse assunto como deveríamos. Às vezes tem aquele incômodozinho para respirar pelo nariz. É sobre isso, né, que nós vamos falar. Exatamente. Hoje a gente veio falar por que é tão importante respirar e respirar bem pelo nariz. Ok. Respirar bem pelo nariz. Me conta então por que é tão importante respirar bem pelo nariz. Atualmente a gente vem estudando muito sobre a respiração nasal e a gente viu que nunca foi tão importante respirar bem pelo nariz. O que acontece? Hoje em dia a gente está... Nossa, esqueci a palavra. Ótimo. A gente tem muitos fatores que estão agredindo a nossa respiração, né? E nunca foi tão importante a gente respirar bem para equilibrar o nosso corpo e a nossa mente. Esses fatores que eu falo é o ar-condicionado de todo dia, é poluição, carpete, tapete, cortina. Isso daí acaba inflamando a mucosa do nosso nariz e acaba causando congestão nasal. E o que era para ser normal, que é respirar pelo nariz, a gente acaba passando a respirar pela boca, o que não é normal. Respirar pelo nariz é o fisiológico, a gente já nasce respirando apenas pelo nariz. Um bebê, ele não sabe respirar pela boca, tanto é se você tampar o narizinho do bebê, ele fica roxinho. Não respirar pelo nariz acaba levando a várias alterações do sono, da qualidade de vida, de saúde bucal, de postura. A pessoa muda a postura quando ela não respira bem pelo nariz e alterações crâniofaciais na criança, tá? Se a gente deixa de respirar pelo nariz, a gente deixa de ter uma limpeza do ar que chega no pulmão. O nariz, ele é um filtro natural de ar. Ele aquece o ar, ele umidifica o ar e o ar chega no pulmão pronto, ótimo para a nossa respiração. Quando a gente respira pela boca, não, chega cheio de impurezas, tá? E outro fator que é importantíssimo é a liberação do óxido nítrico. O óxido nítrico, ele ajuda a dilatar as vias respiratórias. Dilatando as vias respiratórias, a gente respira melhor. E qual é o problema de respirar pela boca? Não tem isso. E o óxido nítrico, ele é bactericida, então ele ajuda a matar essas bactérias e germes que estão no ar, né? Então ele diminui o número de infecções só pelo simples fato de respirar bem pelo nariz. Perfeito. Na verdade, então, tem muita gente que não sabe isso, pode ter certeza que acaba respirando pela boca e achando que isso é normal, né? Da outra vez que você esteve aqui também, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Do bebê que está com a boca aberta, e isso é péssimo realmente, no bebê tem que respirar pelo nariz, se não está respirando, alguma coisa está errada. Mas quais são as situações que... Vamos começar falando pela criança, né? Você atende crianças e adultos, na verdade. Crianças e adultos e idosos. No seu consultório. Mas a criança, vamos começar pela criança. Quais são os problemas de saúde, as patologias que podem levar
a ter uma obstrução nasal, entupimento do nariz, essa congestão nasal, ou criança é muito difícil? Como que funciona isso? Não, criança é mais comum do que a gente imagina, tá? Por quê? Porque às vezes a criança, ela não fala que tá com o nariz tampado, desde bebê, óbvio que ela não fala, mas quando ela já sabe falar, ela não sabe explicar que ela não respira bem pelo nariz. E às vezes essa criança, ela fica só de boquinha aberta. Funciona também, né? Então. Exatamente. E a gente passa a normalizar o que não é normal. Então, hoje eu vim aqui para falar que não é normal respirar pela boca. Boca não respira, quem respira é o nariz. Por quê? Essa criança passa a respirar mais pela boca, diminui o desenvolvimento desse terço médio da face, tá? E ela começa a ficar com a língua maior do que precisa ser. E aí não encaixa, começa a ficar difícil para o resto da vida dela fechar essa boca. Então, uma criança que não aprende a respirar lá quando ela nasceu, quando ela passa a vida inteira respirando mal pelo nariz. Não, você faz o diagnóstico só batendo o olho quando a criança entra no teu consultório, então. Eu né? tenho uma técnica que é muito engraçada, os pais acham que é para divertir a criança, mas não, eu dou um papel e um monte de canetinha para a criança. Automaticamente, quando ela relaxa, a criança que ela não respira bem pelo nariz, ela abre a boca. Então, ela vai desenhar de boquinha aberta. Pronto, já sei que ali não respira bem. Então, você observa seu filho em casa. Seu filho em casa assistindo TV, está assistindo TV com a boca aberta ou com a boca fechada? Está com a boca aberta? Tá Depende errado. da idade isso. Independe da idade. A boca, ela tem que ficar fechada. A língua, ela tem que ficar acoplada no céu da boca, tá? No céu da boca, ela tem que ficar encostada ali. E a pontinha da língua, ela tem que encostar no dente da frente, no incisivo anterior. É essa a posição da língua, tá? Aqui, ela faz uma pressão e desenvolve a arcada dentária. Quando a criança não consegue deixar nessa posição, que ela fica mais baixa, porque ela tem que respirar, então tem que passar o ar entre o céu da boca e a língua. Tem que tirar a língua da frente. Você tem que tirar a língua da frente. Ela não ficando aqui, não tem pressão certa para desenvolver o céu da boca. E aí que entorta o dente, o queixo fica mais para trás, porque a criança tem que ficar nessa posição. E aí isso você leva para o resto da sua vida, porque se você não desenvolveu isso bem na infância, na idade adulta, não vai conseguir voltar atrás, né? Então, na hora que está tendo a constituição anatômica daquela face, vão ter alterações para sempre. Ou seja, isso é muito importante, muito relevante. Aí você fala, mas não reparei. Ou não, meu filho não ronca. Mas você vai ver essa criança dormindo, ela dorme agitada, parece estar fritando lá na cama, vira para lá, vira para cá. Esse sono agitado é um alarme mostrando que a criança não está respirando bem. Ou aquela criança que dorme com uma hiperextensão, então ele vira muito o pescoço. Quando você vê que essa criança está com esse pescoço estendido, quer dizer que ela está tentando abrir a via aérea porque o nariz não está passando ar. Isso também demonstra que a criança não está respirando bem pelo nariz. Inclusive, diferente do adulto que não dorme bem e fica sonolento no outro dia, a criança é o contrário, ela fica agitada. Então, a gente tem vários casos que difícil fechar um TDAH e a gente vai ver que é um distúrbio do sono. Então, as crianças que têm diagnóstico de TDAH precoce, 20% delas não têm TDAH. Você tem um distúrbio do sono não tratado. Mas qual que é, na criança, a patologia que causa essa obstrução? Sim, aí são várias, né? Pode ter um aumento da adenoide, que todo mundo chama de carne esponjosa, pode ter a rinite, as amígdalas, que são essas glândulas que ficam aqui na garganta, elas podem ser aumentadas. Esse é o mais comum, como alterações como alteração a parte de trás do nariz ser um tampado, o outro não. Então, isso a gente tem que fazer um diagnóstico precoce para a criança não ficar sofrendo dessas alterações e não ter complicação lá na fase adulta também. E questões alérgicas também fazem com sentido? Isso, a rinite, a alergia, isso daí é muito importante, tá? Principalmente depois dos 4 anos de idade. Aí a criança começa a desenvolver mais quadros alérgicos. Antes, até os 4 anos, é mais aumento da adenoide, que é essa carne esponjosa. E essa mãe, então, tem que estar atenta. E tem solução? Qual que geralmente, quando chega no seu consultório, qual que é a conduta? Como que você consegue ajudar essas crianças? Primeiro, como você mesmo fala, o importante é fazer o diagnóstico. Gente, tem que fazer o diagnóstico. Primeiro, começar em casa a desconfiar se essa criança está respirando bem ou não pelo nariz.
Vai no consultório médico, a gente tem exames que dá para fazer, ou uma nasofibroscopia, ou um raio-x mesmo do seios da face, é um exame mais antigo, mas também a gente pode lançar a mão e usar, e aí a gente consegue ver se essa criança respira bem ou não pelo nariz. Vendo que se é uma rinite, então a gente tem que saber rinite ao quê? É só ao tempo? A mudança de temperatura? Ou não? É a pó? É o gato, o cachorro que tem em casa? Então o tratamento, a gente tem que fazer o diagnóstico correto para saber, porque é muito diferente um tratamento de um aumento de uma adenoide de uma alergia do cachorro que dorme com a criança. Às vezes, só tirar o cachorro ali da cama já sara. Às vezes não, às vezes você precisa fazer uma cirurgia. Então, fazer Mas o pode diagnóstico... também tirar o cachorro, tirar o tapete, tirar o carpete, tirar a cortina, tirar o bichinho de A pelúcia. gente chama de higiene ambiental. É o primeiro passo para melhorar uma respiração. Você tirando o contato daquilo que te dá alergia, já diminui bastante. Então, uma capa antialérgica no colchão, capa antialérgica no travesseiro. Trocar o travesseiro, gente, pessoas que são alérgicas têm que trocar o travesseiro todos os anos. Se você... A sua cara, Zé, tá ótima de susto. Se você pegar o peso de um travesseiro usado por 2 anos, 30% do peso desse travesseiro são fezes de ácaros, ácaros e fungos. Mas meu travesseiro é de estimação. Exatamente, todo mundo Durmo tem sem um travesseiro de estimação. Eu tô alguns anos atrasado também nessa troca. E você tá passando 8 horas ali com aquilo tudo no seu rosto. Então, se você pensar, é muito mais gostoso o travesseiro mais velhinho, né? Ele é mais fofinho. Se você não tem alergia, tudo bem. A gente convive muito bem com o ácaro. Então, o que é o ácaro? Que é o que dá mais rinite? O ácaro é um animal microscópico, que ele tá aqui. Ele adora conviver com o humano porque ele adora se alimentar de resto de pele, resto de secreção, maquiagem, pelo, cabelo. Então, ele vive muito bem com o humano, a não ser que o humano tenha alergia a ele. Tá? O que é relativamente comum. 30% das pessoas têm alergia à ácaro. Um terço das pessoas é muita coisa, então de cada 100 pessoas, 30 têm alergia a ácaro e vai te causar rinite, vai te causar essa obstrução e fica essa confusão, né? Se é preciso, se é alguma coisa anatômica e até conseguir fazer um bom diagnóstico para poder ter aí sim uma boa conduta. Mas em relação ao ácaro, vamos aprofundar nisso, que acho que quem está em casa acaba até de chegar numa cirurgia, coisa mais complexa, né? Uhum. Em relação ao ácaro, qual que é a conduta? Trocar o travesseiro uma vez por ano, tirar tudo que possa acumular sujeira e poeira? Exatamente. A capa antialérgica ajuda muito, tanto no travesseiro quanto no colchão, e hoje em dia é muito fácil acesso. Outra coisa que é muito importante no consenso agora de alergia veio você levantar esse colchão e aspirar o estrado do colchão, aspirar a base de onde fica o colchão, que ali fica um acúmulo de ácaro, tá? Pode colocar o travesseiro e o colchão no sol, não ajuda muito, mas também ajuda, tá? Você trocar a roupa de cama toda semana e lavar ela, colocar para secar no sol. Pegar os bichinhos de pelúcia, você pode congelar, tem uma técnica, é muito comum na internet você ver, congelar esses bichinhos de pelúcia, mas quanto menos coisas tiver no quarto... Não entendi, como assim congelar, você entendeu? Ela joga no freezer, mata o pobre ácaro de frio e isso depois mesmo? tira. É isso mesmo, mas você tem uma técnica, você lava, seca muito bem esse bichinho de pelúcia, você coloca num saco, coloca vácuo e coloca no freezer, deixa um dia. E você tira e seca novamente. Deixa esse dia. Isso. E Bom, tira porque esse tem de bichinho de pelúcia no quarto da minha pequena, não vai ter freezer pra isso. Então, hoje em dia a gente tem muito brinquedo, tem muito bicho de pelúcia. O quarto do meu filho parece uma loja de brinquedo. Para limpar aquilo lá, é difícil você deixar aquilo totalmente limpo. Então, a gente coloca em caixa, aquelas caixas ficam lá, sei lá quanto tempo fechado. Aquilo vai acumulando pó, vai acumulando ácaro. E a criança que é alérgica está dormindo com aquilo no mínimo 8 horas por dia. E muitas vezes, Gisele, vê se eu estou falando bobagem, a quantidade nem importa muito, né? Dependendo da sensibilidade daquela alergia, pode ter uma quantidade mínima de ácaro e já causar uma repercussão clínica gigante, obstruir tudo. Exatamente. Tá certo isso? Dessas 30% da população que tem rinite, nem todo mundo sofre com a rinite. Mas a grande maioria, pode colocar aí desse daí, uns 60%, eles têm sintomas e sintomas muito agressivos. A pessoa que tem rinite, ela tem a qualidade de vida pior do que a pessoa que tem asma. Ela falta mais o trabalho, ela vai pior na escola, né? E ela dorme mal. Saiu um trabalho em 2023, um trabalho científico mostrando que as crianças que não dormem bem,
que têm apneia, que não respiram bem pelo nariz, eles acompanharam essas crianças por 20 anos e mostraram que o desenvolvimento acadêmico, a performance acadêmica dessas crianças agora adultas, era muito pior do que a das crianças que não tinham isso. Então, a gente está limitando nossos filhos É um a impacto ter... que ninguém imagina onde pode chegar. Exatamente. E aí você fala, então vou dar antialérgico. Não, não é sair dando qualquer antialérgico, porque antialérgico pode dar sono. Aí a criança já estava com a rinite do sono, ou mesmo o adulto estava com rinite, estava com sono porque não estava dormindo bem, aí toma um antialérgico para ir trabalhar, dorme no trabalho, porque o antialérgico dá sono piora mais ainda. Então a gente tem que ver qual antialérgico que essa pessoa pode usar para melhorar a qualidade de vida, não piorar. A gente tem que ser melhor, não pior do que a doença. Mas antes de chegar no remédio, então, para a gente consolidar bem essa questão, é manter o quarto limpo. Então, limpeza é Isso. fundamental. Limpeza é fundamental. Não é aquela limpeza, vou passar só uma vassoura, não. E Se vassoura você e espanador, nem pensar. É pano úmido. Quanto menos odor, menos cheiro tiver, melhor. Então, aquele produto de limpeza que tem um cheiro maravilhoso. Não, no quarto do alérgico não. Vai piorar a rinite. Então, a casa do alérgico não tem que cheirar limpinha, ela tem que cheirar nada. Neutro. Neutra. Aspirador de pó, mínimo de coisas possíveis. Limpeza da roupa de cama é importantíssimo. Perfeito. Você falou também, eu quero também frisar uma outra coisa, você falou da temperatura. Algumas vezes quem possui essa patologia, quem é mais sensível à mudança de temperatura, já pode obstruir o nariz. Exatamente. Então, a rinite, gente, existem vários tipos de rinite. Existe a rinite alérgica e a rinite não alérgica, basicamente. Mas tem hormonal, por exemplo, a da grávida, que incha o nariz. Mas a sazonal, existe a do trabalho. Mas vamos lá, rinite alérgica e não alérgica. Uma alergia alimentar pode desencadear também? Boa, também. Ajuda, mas não é o principal. Tá? A gente tem vários, hoje a gente condena muito o leite, o glúten, mas a gente tem vários alimentos que liberam histamina. Por exemplo, berinjela, né? Morango, camarão, abacaxi, kiwi. Obstrui também. Não. Não necessariamente, tá? Então, a gente tem vários trabalhos mostrando do leite, mas também tem vários trabalhos que não mostram isso. Então, o leite, quando alguém me pergunta, eu tiro o leite da minha criança ou não, leite de vaca? Eu falo, testa. Porque a gente ainda não tem trabalho científico o bastante robusto para falar que é o leite que causa isso. Pensa só, você vai ter que tomar o leite numa quantidade X, que entre no seu intestino, que libera essa enzima chamada histamina, que é a enzima da alergia, que chegue no nariz e causa uma obstrução nasal. Então, não é tão fácil o alimento. Diferente do ácaro, por exemplo, que entra no nariz, e ali ele libera histamina, tá? E essa alergia que eu falei, do ácaro, você pode ter os mesmos sintomas sem alergia. Então, uma rinite não alérgica, que é essa com mudança de temperatura, fumaça de cigarro, cheiro forte. Tudo isso dá nariz tampado, coriza, espirro, coceira, tanto no olho, ouvido, nariz, e não tem liberação de histamina. Qual que é a diferença? O tratamento. Não adianta você dar um antialérgico, um antihistamínico num paciente que não tem histamina. Então, tem muita gente que chega no consultório, doutor, eu tomo esses antialérgicos, não funciona em nada. Eu falo, então vamos conversar para ver o que você tem alergia ou não tem, para saber se você precisa de um antialérgico ou não, tá? Então, mudança de temperatura, cheiro forte, fumaça de cigarro, tudo isso pode causar rinite também. E é muito legal, porque o paciente normalmente ele subestima uma alergia. Ele não vai no médico ver o que está acontecendo. Ele vai na farmácia, pega um antialérgico lá mesmo e precisa ir no médico para ver o que está acontecendo. Porque é essencial. Entrou na normalidade. É normal ter rinite. Gente, não é normal não respirar pelo nariz. Não é normal. Vamos parar de normalizar o que não é normal. A gente tem que respirar pelo nariz. Continuando, que também faz parte do assunto respiração, tem também aquelas histórias, né? Aí você diga se é mito ou não, que a exposição vai causando uma dessensibilização. Então, por exemplo, eu mesmo sou um cidadão, isso próprio, eu mesmo próprio, que tem algumas alergias a perfumes, por exemplo, alguns perfumes e outros não. Se você insiste em entrar em contato com aquele alérgeno, faz diferença com o tempo? Porque assim, antigamente os avós falavam, né? Vai comendo isso que vai passando alergia... Sujeira. Algumas coisas fazem sentido, né? Do sistema de defesa, sim, ainda que evolui. Mas e da alergia? Da alergia também? Ou bobagem isso, José? Não, quanto mais precoce, então quanto mais criança você tem contato com as coisas, melhor.
menor chance de você desenvolver alergia no futuro. Porque o que acontece? Que a gente fala da proteína S, que é a proteína sujeira. Nossas crianças hoje em dia são criadas em bolhas, não pode pôr a mão na boca, não pode pôr a mão no chão. E a gente vê que essas crianças, quanto mais limpa é a casa, é o contrário, a criança tem mais chance de desenvolver alergia. Mesmo alergia alimentar. Então, hoje a gente pede, os pediatras pedem para entrar com camarão, com amendoim, o quanto antes para a criança. Para quê? Para o corpo dela não desenvolver uma alergia no futuro. E isso acontece também. O que é mais interessante de todos é o gato, tá? Apesar do gato... Eu tenho uma alergia... Eu me fecho o olho, eu não consigo respirar. Só que... Atual. A vida inteira. Então, a vida inteira. Essa é a pergunta. Gato. Daí isso aí tem como dessensibilizar? A vida inteira. O gato, se você tem muito contato com o gato, diminui a sensibilidade. Então, você consegue desensibilizar. O duro é você aguentar ter isso. Sim. Então, hoje a gente faz a imunoterapia, que é uma desensibilização, que todo mundo chama de vacina para rinite, que pode ser vacina, mas pode ser gota, a gente faz lá no consultório. E você vai dando aos pouquinhos e vai aumentando a concentração daquilo que ela tem alergia e o corpo vai entendendo que não precisa ter aquela reação alérgica exagerada que o corpo tem. Porque cada um tem uma reação de cada corpo, tá? É de CPF para CPF. Então, você vai sentindo com o paciente, você vai concentrando isso e você vai aumentando essa dosagem para ele até o momento que ele fala, não, daqui eu comecei a ter sintomas. Então, você para ali e faz um tratamento de no mínimo 3 anos. 3 anos? 3 anos. Não existe um tratamento. E aí, no fim... Aí tem que ter uma disciplina incrível. Você vai Exatamente. fazer pro gato ou não? Exatamente. Não, vamos controlar É o só dos não ter um gatos gato, e tá tudo né? certo. Então, mas tem que saber que existe, né? Eu também existe. Eu não teria essa disciplina de 3 anos. Se minha esposa comprar um gato 3 anos ou mudar de casa, não sei. Mais fácil mudar de Pensar. casa, né? Mas essa disciplina tem que ter, porque também tem muito paciente que fala assim, doutora, eu já fiz imunoterapia e não melhorei. Eu falo, quanto tempo você fez de imunoterapia? Eu fiz 1 ano e meio. Legal, vai voltar. A imunoterapia, depois de 3 anos, que tem maior chance de não voltar. E quando volta muito baixa a alergia. Então, as pessoas não têm aquelas crises horrorosas. Tem uma crise no inverno, que isso é comum para todo mundo. Tá. E outra coisa também dentro desse assunto, os dilatadores nasais, né? E o que você acha? Porque quando a pessoa tá não o dilatador, a medicação, né? Descongestionante. Um Afrin da vida. Exato. Isso, tem o Afrin, tem aqueles... Assunto polêmico. Então, porque na verdade, quando a pessoa está em desespero, ela vai na farmácia... Mas eu já vi gente viciada em Afrin. Sim, assim, muitas. Se não tá na gaveta, tem síndrome de abstinência. Exato. Impressionante. Exato. É isso mesmo? Como que funciona esses Isso. descongestionantes? O descongestionante nasal, ele funciona e funciona muito bem. Para que ele serve? Para destampar o nariz. Ele não trata nada. Então, ele serve para a hora do desespero. Você tá lá com o nariz tampado, pinga 3 gotinhas, dá 30 segundos, pronto. Você tá com o nariz ótimo. Só que ele não trata a causa do nariz tampado. E ele causa um efeito rebote. O que é o efeito rebote? Você pinga no nariz, ele desincha as estruturas normais ali de dentro do nariz, só que depois de um tempo que você está usando, geralmente 3 a 5 dias, ele começa a dar esse efeito rebote que ele incha mais do que o normal. E aí tem nome isso se chama rinite medicamentosa. É outro tipo de rinite, que não está envolvido a liberação de histamina. Então, você começa a precisar cada vez mais do uso do descongestionante nasal, tá? E isso é muito comum. É mais comum do que vocês imaginam. E as pessoas, elas nem se tocam que ela tem um descongestionante na bolsa, outro debaixo do travesseiro, Exato. outro na cozinha, outro na mochila. E começa a ficar um vício. E é barato. Por isso que as pessoas não se compra incomodam. sem receita também. Compra sem receita, exatamente. E as pessoas não se tocam que elas são viciadas, elas dependem daquilo para respirar. Está errado também. Tem tratamento para você tirar essa medicação. Só que não adianta você só tirar a medicação. A pessoa que fica viciada em descongestionante nasal, ela tem alterações nasais. Ou ela tem uma rinite, ou ela tem um desvio de septo, ela tem alguma coisa ali no nariz. Motivo para iniciar o uso, né? Para iniciar o uso e para manter esse uso. Porque a grande maioria das pessoas que não tem nada no nariz, tem um nariz saudável, um nariz competente, elas não continuam o uso. Por exemplo, depois de uma gripe. Você usou, melhorou, acabou. Só na gripe. Só na gripe, aí você não precisa usar mais. Então quem está usando, a gente poderia dizer que está mal diagnosticado. Está Exatamente. faltando um diagnóstico aí que seja ele alérgico, seja anatômico, que nós vamos falar daqui a pouco,
Mas não dá para ficar usando ad eterno, né? Não. E esses descongestionantes, uma pergunta, eles têm só ação local ou tem ação sistêmica também? Esse é o maior problema, Exato. porque se fosse para uma pessoa ficar viciada só, não É. tem problema nenhum, a farmácia ia ficar feliz e ele ia gastar dinheiro e tudo bem. Mas começa a ter ação sistêmica, porque por mais que você aplique só no nariz, ele absorve. E qual que é a função dele? Ele diminui o tamanho dos vasos, o calibre dos vasos de sangue. E o problema disso é que isso vai para o coração. E você começa a ter arritmias cardíacas, pico de pressão alta. Isso vai para o cérebro causando ansiedade, tá bom? E esse efeito rebote do nariz. Outra coisa, eu vejo muito mulher que está grávida, que tem a rinite da gravidez, que incha os vasos do nariz, usando descongestionante nasal. Esse descongestionante, ele chega lá no cordão umbilical e ele diminui o fluxo de sangue. Péssimo. E pode causar sofrimento fetal. Aí eu tenho até na internet o pessoal falando assim, mas se eu não respirar, meu filho também não vai receber oxigênio. Gente, para o seu filho não receber oxigênio, você tem que estar em apneia, sem respirar. Não é um nariz tampado que vai causar sofrimento do seu filho. Agora, o descongestionante vai. Então, não é para usar na gravidez. Então, gravidez, em hipótese alguma, porque chega a dar uma artéria... Mas, gente, sofrimento umbilical. fetal é porque está chegando menos oxigênio que o necessário para aquele feto. Exatamente. Perfeito. Então, a ação que ele tem no nariz de constringir os vasinhos vai também fechar um pouco a artéria lá do cordão umbilical e chegar menos suprimento lá pro baby. Exatamente. Péssimo, né? Péssimo. Então, é uma medicação que tem que existir para a hora do desespero, mas ela tem que ser usada da Com maneira muito critério. correta. Exatamente. Ao se automedicar nunca é uma boa opção. Infelizmente, né? Você vai à farmácia às vezes, provavelmente, eu também, e você também, e a gente vê do nosso lado. Sim. Você vê também ou não? Sempre. É Sempre, uma muito coisa comum. que dá vontade de pegar uma muito algema comum. e prender o cidadão. Desculpa, né? Não, tô desculpa nada. Tá Isso certo, mesmo. desculpa nada, isso é crime. Você tá do lado da farmácia, que tá lá a paisana, né? E aí chega lá, a gente vê muito isso, chega lá, não, eu tô com essa receita aí, o cidadão do balcão começa a trocar, tem essa e oferece uma E às free. vezes não é nem por maldade, é que a pessoa usa, gosta e fala, olha, leva esse daqui que esse é ótimo. É ótimo para você. Não, para aquela pessoa que tá ali que você acabou de conhecer. Culturalmente para o brasileiro isso acontece. A gente cresceu assim, porque acontece. É uma questão Eu também não gosto, relacionada, mas acontece. queira ou não, à hipossuficiência do país, Exatamente. falta de cultura, falta de recursos. Tá melhorando, né? Não sei no exato momento, mas assim, comparado com a nossa infância, as coisas melhoraram um pouco. Bastante. Mas precisa melhorar muito mais. Isso você nunca vai encontrar num país desenvolvido. Exatamente. Nunca. Mas é por Você isso vai que chegar é tão lá na importante. Islândia e o balconista vai te medicar. Exato. Não Por vai isso que é acontecer tão isso. importante isso daqui que vocês têm. Exato. Difundir saúde de qualidade, informação verdadeira, sem ter fake news, com pessoas especialistas que Só trabalham vamos fazer com uma isso. parte que agora no Brasil o farmacêutico pode sim prescrever, né? Acho que isso aí depois acabou não passando, né? Não tenho certeza. Não passou, não passou. Eu sei que Eu vi isso tem aí. algumas medicações que pode, a enfermeira também pode, o dentista também Mas pode. essa E eu- resolução e eu que eles não- queriam liberar a prescrição. Eu não sou contra. Eu sou até a favor. Desde que você assuma o risco do que você está fazendo. Exato. E não dá para assumir. Claro que não. Se tiver porque um não- efeito colateral grave, um adverso indesejado, nada contra os enfermeiros e farmacêuticos, pelo amor de Deus, mas você vai internar o paciente? Você vai cuidar dele? Não. Não faz nenhum sentido. Senão chamaria outra profissão. Exato. Enfermeiro é uma profissão, médico é outra profissão, engenheiro é outra profissão, farmacêutico é outra profissão. Senão, todos chamariam o mesmo nome. Exatamente. Certo? Isso é bem simples para Cada mim. um no seu quadrado. Exato, não tem problema. É isso mesmo. Porque não faz nenhum sentido. Nenhum. Não tem condições de uma pessoa que fazer um diagnóstico correto, um acompanhamento, etc. Bom, desvirtuamos. Respira. Volta. Vamos voltar para a respiração. Respira, vamos respirar. Mas voltando então aos afrins aí da vida. Eu acho que, eu quero insistir nisso, que realmente é um absurdo o cidadão chegar lá na farmácia e comprar e sair usando e ter arritmia cardíaca, porque aquela medicação vai pro seu corpo todo e vai te causar a longo prazo problemas graves. Mas lembrando então que alguma coisa está errada, o diagnóstico não foi bem feito. Lembrei o que eu ia falar. O cidadão vai na farmácia, pede lá pro balconista, um remédio que às vezes custa 100, 200, 300, 400 reais, e ele vai naquela opinião, e às vezes, hoje com o avanço das clínicas, né, existem outras clínicas que não custa nem isso uma consulta.
Sim, É sem isso que eu tô dúvida. falando. Então o cidadão às vezes não se preocupa em gastar R$ 400 num shampoo anti-caspa, não sei o que lá, e não vai numa consulta que muitas vezes é menos que isso. Sem Mas isso é dúvida. muito cultural. Então, Sem mas isso é um dúvida. absurdo, na É minha cultural. opinião. Não, na nossa também, com certeza, na da Gisele então, também, mas... não tô defendendo classe nenhuma. cultural. Se você vai usar uma medicação, você precisa de uma orientação de um médico, ponto final. E vai ter a parte do farmacêutico também, vai ter a parte do enfermeiro também, mas se você tem um problema de saúde, inicialmente você precisa de um médico, que vai ser depois utilizar uma equipe para te, né, multidisciplinar, etc. Cada profissão vai ter a sua. Mas, muitas vezes, as consultas hoje são muito acessíveis. Tem telemedicina, são. já que tem, né? A gente sendo contra ou a favor, tem, não tem? Não gosto, mas tem. Nem eu. Então, mas tem. Então, mais acessível que tudo isso que a gente falou. Então, pelo menos, se você vai a uma farmácia, está disposto a fazer isso, use um desses recursos que são muito menos caros do que você possa imaginar. Mais caro é você se ferrar com essa medicação mais pra frente. E o problema é você tomar uma medicação que é cara e tá errado. Que nem eu falei, Pior do ainda, tá antialérgico. jogando dinheiro fora. Às vezes você se tem uma prejudicando. rinite não alérgica e tá tomando um remédio pra alergia. Isso vai acontecer em 100% das vezes que você tomar essa atitude. Uhum. É isso Porque aí. o médico tem dificuldade em fazer diagnóstico, José Wilson. Certo? Mas agora o Você é chat ortopedista. GPT faz. Não precisa mais da gente. Então, essa teoria que é completamente que o que estão falando não faz nenhum sentido e isso vai trazer muitos problemas. Sempre existiu, na verdade, né? O Sempre. Google, a Não, Bars. sempre não. Quando Agora a gente só- estava na faculdade não existia Google, não. Não, mas tinha- dava... confessa aí. Mas pode... tinha a vizinha que indicava. Não, isso Maravilhosa. tinha, isso Sempre tinha. tinha Sim, vizinha. sim, tinha. E talvez essa questão mais importante é cultural mesmo. Que todo mundo se sente, no Brasil, se sente pouco atendido, que tem pouco acesso, e tem às vezes, mas a medicina hoje Não, mas é ficou tão mais cultural, acessível. é familiar. Quantas vezes o meu pai, o meu sogro, minha sogra, que não são médicos, me telefonam e falam, faz uma receita de tal antibiótico pra mim, Exatamente. porque eu tô tossindo há uma semana e eu preciso tomar... sabe, a gente até com bastante cultura, com bastante educação, que comete o mesmo erro. Isso é muito comum. Isso, a gente vai gravar depois pensei, se der uma boa ideia, um episódio sobre automedicação, Boa. sobre esses absurdos, porque isso é um absurdo, Sem e dúvida. tem tudo a ver com esse assunto que você falou, do descongestionante nasal. E tem também, saindo até dos remédios, tem esses aparelhos que vendem na internet para descongestionar o nariz. A ideia é muito legal, mas também não necessariamente funciona Para aquela pessoa. Né? Hoje a gente tem vários aparelhos interessantes que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui. Vale, claro. Que, por exemplo, de fotomodulação. Existe na internet, você compra um aparelho, eu posso falar o nome? Pode, lógico. Que é o claro. Bionase, que tem aqui no Brasil, que é uma luzinha vermelha, você coloca 2 eletrodos no nariz e 20 minutos por dia ele promete que vai desentupir seu nariz caso você tenha rinite. Legal, existem vários trabalhos científicos falando sobre a fotomodelação nasal, o fototratamento com lasers ou laser ou luz infravermelha, né? E com resultados legais. Mas quando você pega os trabalhos científicos desse aparelho que vende na internet, eles são muito pobres, né? O resultado em algumas pessoas são muito legais, mas não funciona em todo mundo. Então, será que a gente está fazendo diagnóstico errado ou a gente está vendendo aparelho para todo mundo que não precisa? Mesmo porque você estava explicando pra gente que a rinite tem causas diferentes. Exatamente. Então, Exatamente. Então, aí entra da mesma coisa do descongestionante. Será que esse aparelho também não vai fazer nenhum efeito colateral e a gente vendendo à torta direito? Né? Ou seja, saúde é sempre uma coisa séria, precisa ter um profissional sério te acompanhando, no caso um médico, né? Para que você não tenha prejuízos incalculáveis e para sempre, né? Então a orientação às vezes da avó, que tem uma boa intenção, o pai sempre tem boa intenção, né? Sim. o inferno tá cheio, né? Exato. Então, mas aquilo vai acabar não sendo bom. Tá dormindo o bebê de boca aberta, deve ter alguma simpatia para resolver. Aí colocar alho em todo lugar. Gente, alho não trata nada. Alho é ótimo para a imunidade quando você põe no alimento, não no nariz, nem na orelha. Pelo amor de Deus. Muito bem, mas retomando a nossa conversa sobre as obstruções. A gente falou um pouquinho da criança, a gente falou sobre os tratamentos das alergias e sobre os possíveis alérgenos e causas, etc. Mas e quando nada disso funcionou e o diagnóstico já é mais anatômico, questões anatômicas, o tratamento aí não seja medicamentoso, né? Quando que a pessoa precisa
realmente de uma conduta mais invasiva? Tá. A gente pensa, eu falo conduta invasiva, pode ser cirurgias ou aparelhos, né? Isso. As cirurgias, quando tem alguma alteração anatômica, tá? Cirurgia é sempre último caso. A gente que é cirurgião não pode ver um desvio de septo, quer sair operando. Mas não, a gente tem que tentar um tratamento antes. Que tipo de tratamento? Depende da doença. Por exemplo, em crianças, a adenoide, que é a carne esponjosa, está aumentada. Você tratou a adenoide dessa criança, ela continua tendo o nariz tampado, para e opera. Quais são os critérios de cirurgia, vamos supor, de uma adenoide em criança? Aumento da adenoide maior do que 50%, otite de repetição, obstrução nasal, sinusite de repetição. Tem isso? Gente, opera, tá? Mas opera quando? Quando você já tentou todos os tratamentos possíveis. Tira uma dúvida dos pais leigos. Vamos lá. Vamos operar adenoide. Não vai fazer falta a adenoide para essa criança? Essa pergunta é maravilhosa. Tanto a adenoide quanto a amígdala. A amígdala e a adenoide, elas são importantíssimas até os 3 a 4 anos de idade. Tanto é que o timo também faz parte de todos os órgãos linfáticos. O que são órgãos linfáticos? São órgãos que produzem defesa para o nosso corpo. E eles vão aumentando de tamanho até os 4 anos de idade. Depois eles tendem a diminuir de tamanho. Quando você faz uma cirurgia, a gente tenta operar depois dos 3 anos. Primeiro pelo risco anestésico, né? Às vezes o risco de anestesia geral não compensa numa criança com menos de 3 anos. E quando você retira esse órgão, não vai fazer falta, já que ele produz células de defesa? Não. Por quê? Porque se você indicou, é que ele já não estava funcionando direito, se você indicou uma cirurgia. Segundo, quando você retira ele, nós temos milhões de outros microamígdalas, microadenoides aqui na parte de trás da garganta, que não tem jeito de tirar. E essas começam a fazer a função da adenoide. Então, a gente tem um anel de defesa ali dentro da garganta, que você pode retirar a adenoide que os outros vão fazer efeito. Boa. Pode tirar a amígdala que os outros vão fazer essa defesa. Então, a criança ela não vai ficar com mais infecção porque ela tirou a amígdala ou a adenoide. Muito bem. Surgiu uma outra questão aqui que também a gente ouve falar, os leigos em geral. Qual que é a relação, Gisele, do exercício físico com a obstrução nasal? Porque tem as vozes que falam também, né? Vai fazer natação. Você, aliás, é uma exímia nadadora. Quem for depois no Instagram da doutora Gisele vai ver que ela compete, nada no mar. Maratonas aquáticas, aquáticas, etc. Então, já ouviu falar, Zé, que falam que vai fazer natação e vai parar de entupir o nariz, vai respirar melhor? Tinha aquela coisa, bronquite, asma, mandavam a criança para natação, era extremamente E aí, comum. qual que é a verdade sobre isso? 2 verdades, tá? Uma, fazer exercício físico, respirar bem pelo nariz, libera esse óxido nítrico que eu falei, que aumenta, dilata as vias respiratórias. Então, ele é um descongestionante nasal natural. Boa. Você vai fazer exercício físico, vai destampar o seu nariz e você vai respirar melhor. Bom, na verdade, todos os podcasts que nós gravamos aqui, sem exceção, a atividade física aparece como parte do tratamento, para qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu brinco que todo médico charlatão, a diferença do médico charlatão e do médico que não é que ele consegue convencer o paciente que tem que tomar água, que tem que dormir, que tem que fazer exercício físico, que tem que ter uma boa alimentação, tá? Que a gente, médico, às vezes tem dificuldade de colocar na cabeça do paciente que exercício físico é melhor do que remédio, tá? Sim. E no caso da bronquite, da asma, é melhor do que remédio? Não. Mas por que é importante você fazer exercício físico quando você tem um problema respiratório? Porque você vai fortalecer os músculos que tem aqui do lado da costela, tá? E ele, estando forte, quando você chega a ter uma crise de bronquite, uma crise de asma, você respira mais e tem que fazer mais força para respirar. E se você tá forte, com esses músculos fortes, a fadiga, o cansaço respiratório demora para chegar. Então, você vai sofrer menos durante uma crise. Mas não é que vai melhorar a asma ou a bronquite se você está fazendo exercício físico. Mas eles andam juntos. São tratamentos que vão andar lado a lado. Muito bem. Então, a cirurgia, às vezes, ela é necessária quando bem indicada, depois de termos esgotado todas as possibilidades com medicamentosas, de mudanças de estilo de vida, de fazer exercício, lavar os bichinhos, tirar os bichinhos, pôr o ursinho na geladeira, aí tem que lançar a mão da cirurgia e realmente confiar no seu médico, e às vezes sim é necessário operar
como a doutora Gisele falou, não é vai lá operando qualquer coisa, mas uma cirurgia, quando bem indicada, é necessária. Cirurgia sempre tem risco, mas hoje eu imagino que, como todas as outras cirurgias, a situação é muito mais segura do que já foi, né? Nossa, A as anestesia técnicas geral hoje em sempre dia são assusta um muito mais pouco. modernas. Que a amígdala e adenoide sempre, os pais antigamente até faziam de baciada, né? Exato. Um tinha vai, já infecção, vamos levar os dois, já faz os dois, operava já faz todo os mundo. três, já opera todo Eu mundo. sempre comparo com o apêndice. Não é porque você tem apêndice que tem que sair tirando, tá? Agora, a técnica de cirurgia, vamos supor, de amígdala e de adenoide, evoluiu muito. A gente faz tudo por vídeo hoje em dia. Não existe... lá... Porque era uma cirurgia feia, né? Você sabe como é que era? Cruenta. Não, tinha uma que era Sluder, né? O Que Sluder, você punha a criança numa cadeira, parecia uma cadeira de força, De força. amarrava a criança na cadeira, você coloca 2 lâminas na garganta da criança e movimenta a cabeça da criança, e ela cospe as amígdalas no chão e aquilo sangra horrores. Então, assim, é uma cirurgia linda. Não, isso daí passou, É claro, você, na gente. sua idade você nem viu isso, Não, né? Você chegou a ver? Não aprendi a fazer Sluder, mas eu aprendi a fazer alça, que também já era com o paciente anestesiado, que você colocava uma alça, prendia a amígdala, que a amígdala é uma bolinha, gente. Aí você prendia nessa alça e puxava. Não, isso não existe mais, né? Hoje em dia a gente faz tudo por vídeo, com endoscópio. Existe até um aparelho que se chama Shaver, que ele tritura adenoide, já aspira e aí você já vai fazendo cauterização. Existe um outro aparelho também que é um tipo de um cautério que a gente pode fazer uma técnica intracapsular, então você vai queimando essa amígdala, tirando devagar com diminuição da dor, diminuição do sangramento, então hoje é muito seguro. Inclusive a própria anestesia geral, ela evoluiu. Então, a gente tem como parceiro, hoje eu tenho o meu anestesista, porque ele sabe usar a medicação de uma maneira que vai diminuir as complicações intra e pós-operatórias, não só a dor. Então, evoluiu muito, a chance de morte ou complicação é muito baixa hoje em dia. Por isso que a gente indica. Indica tanto que eu indiquei do meu filho. Tá? Meu filho, eu olhei, eu via que ele estava sofrendo ali, eu falei, não, chega, gente, já tentei de tudo, nada deu certo, vamos operar. Hoje você dorme com meu filho, ele respira muito bem, obrigado pelo nariz, uma criança super saudável, inclusive a hiperatividade, que na escola todo mundo falava, seu filho é hiperativo, melhorou. Melhorou. Só de respirar bem pelo nariz. Ou seja, você tirou a possibilidade de no futuro ele ter uma deficiência grave. Exatamente. Né? Porque, mas gente, de aprendizado e de qualidade de vida e até de futuro, né? De tudo que você possa imaginar. Se você cuidar isso na infância. O impacto é muito maior do que você pode imaginar. Eu escutei essa semana uma colega falando e eu achei muito bom, porque não é uma intervenção precoce, que a gente fala, o quanto antes tratar melhor. Realmente, o quanto antes tratar melhor, mas não é uma intervenção precoce. É uma intervenção oportuna. Você faz na hora certa. Bem indicada. Tira uma dúvida para mim também, Gisele. Hoje a gente vê muito auxílios mecânicos para respiração. Sejam dilatadores mecânicos, o CPAP, a parte que a gente pode comprar de devices para auxiliar na respiração. Isso a gente vê de monte sendo anunciado aí. Às vezes até uma compra sem a presença de um médico, sem a indicação de um médico. Fala um pouquinho desses aparelhos. Como eu falei, para tratamento a gente tem como esse de infravermelho, a gente tem um também que chama Sinusonic, que é como se fosse uma máscara de inalação. E ele faz uma vibração acústica. E essa vibração ajuda na limpeza nasal. Legal pra caramba, a ideia é muito boa se o aparelho funcionasse. Ele não vende aqui no Brasil, mas eu dei uma olhada na Amazon, nos Estados Unidos. Por quê? Pensa num aparelho que vibra toda hora. Gente, não tem um aparelho que consegue ficar inteiro vibrando o tempo todo. Então o pessoal reclama muito que até o efeito é interessante, mas o aparelho ele quebra. Porque os trabalhos científicos não foram feitos num aparelho pequenininho. Né? Então, quando você pega um trabalho científico feito com um produto, você tem que ver que se realmente foi a mesma técnica ou o mesmo produto. Quando você pega do produto em si, não tem trabalhos em larga escala mostrando a melhora, tá? Outra coisa que a gente tem, que é muito usado aqui, é o dilatador nasal, né? Que é diferente do descongestionante. Descongestionante é uma medicação. O dilatador são aqueles adesivos que você pode colocar por fora no nariz, ou aqueles são de plástico que você coloca por dentro do nariz. É muito usado em jogadores, né? Jogador de futebol, ciclista, eles acabam usando bastante, porque a hora que você aumenta a área dessa curvinha nasal, todo mundo respira melhor. Puxa aí seu rosto. Se você puxar, ó, na hora, abre o nariz. Então, a ideia do dilatador é essa.
Aí vem os problemas, né, gente? A gente, como médico, tem que falar o lado bom e o lado ruim. Claro. O lado do dilatador, que é esse que você cola, existem dois, um que é um ferrinho e outro que é de ímã. O problema é que ele descola muito facilmente. Se a pessoa tem a pele oleosa, não fica nem em 15 minutos, então você tá rasgando o seu dinheiro, né? Não adianta usar ele. E quem usa a longo prazo começa a relatar que a pele começa a ficar machucada, né? Porque é a mesma coisa de deixar um band-aid ali o tempo todo. Isso machuca, né? E de dia também não dá para usar no trabalho, É, né? exato. A gente vê mais em atleta, o Neymar, Cristiano Ronaldo usava mais antigamente, hoje em dia também eles não usam mais. E é ruim, porque esteticamente não é bonito. Outro que a gente tem de dilatador é aqueles que põem por dentro do nariz. A hora que você coloca, nossa, abre o nariz, é maravilhoso, mas imagina alguma coisa de plástico abrindo a sua narina. Já me incomodou. Você já tentou usar? Não. Né? Então, mas só de pensar já é Já ruim. entope mais ainda. Incomoda. Já cheguei a ver pacientes com úlcera, lesão dentro do nariz, porque estava tentando usar aquilo. Porque melhora, a hora que você abre o nariz, melhora a respiração. Só que você ganha outro problema. Então, não vale a pena você ficar usando esses dilatadores nasais, intranasais. Fora que ele quebra, muita gente relata que quebra. É só dar uma olhadinha. Antes de comprar, não tem aquelas opiniões das pessoas que já compraram? E já quebra, e já fica dentro do nariz. Aí você tem que ir no médico para arrancar o corpo estranho de dentro do nariz. Não vale a pena. Tá tendo que usar um dilatador nasal? Vai no médico e vê por que você está tendo que usar um dilatador nasal, né? Não adianta você ficar usando, entra a mesma ideia do remédio. Estão te vendendo um negócio que às vezes não é para você. Você está rasgando o seu dinheiro à toa. E dando um passo à frente desses produtos, né, desses aparelhos, o CPAP. O CPAP, onde que ele entra nessa... O CPAP já é um mecanismo muito mais bem estudado, né? Tem bastante ciência envolvida, mas também precisa de um médico, porque existem vários parâmetros que precisam ser individualizados. O que você fala sobre o CPAP? O CPAP já é um aparelho de indicação médica para quem tem ronco e apneia. Ele é o padrão ouro. Esse aparelho, sim, maravilhoso. É uma máscara, para quem não conhece, é uma máscara. Existem vários formatos de máscara. Dessa máscara sai uma cânula e tem um aparelho que fica do lado da cama. A pessoa veste essa máscara apenas para dormir. Esse aparelho, ele joga um fluxo de ar, como se fosse um respirador daqueles que você vai fazer mergulho. E não deixa, esse fluxo de ar é intenso e ele não deixa a via aérea fechar. Que o problema da apneia do sono é quando colaba, quando junta as mucosas ali de dentro da garganta, isso fecha e não deixa passar o ar. Então ele abre isso daí, deixa aberto, faz uma pressão positiva e a pessoa passa a respirar melhor. Muitos trabalhos científicos, a gente usa o CPAP há muitos anos. O CPAP também evoluiu em conforto, em tamanho, em barulho. Hoje é muito legal. O problema é usar o CPAP. Temos vários tipos de CPAP no mercado. E para quem que a gente indica? Para aquele paciente também que não tem uma condição clínica de fazer uma cirurgia ou que não tem uma condição anatômica que você melhore com uma cirurgia, você indica o CPAP. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, paciente grave é só cirurgia. Não, pelo contrário, paciente grave de apneia, a grande maioria das vezes é só o CPAP. Não tem cirurgia que corrija o problema que o CPAP corrige. Então, ele é um ótimo tratamento, só que a aderência ao CPAP é pequena. Mas por quê? Porque incomoda para dormir, incomoda, fica aquele equipamento dormir, na cabeça. A pessoa... Mas foi o que a Gisele falou, evoluiu muito já, né? Sim. Porque eu já fazia usei barulho, faz menos barulho. Antes era uma máscara muito grande, Exato. tem máscaras menores. Hoje a gente tem um portátil evoluindo. que parece uma caixinha de som, é bonitinho, você consegue levar para todo lugar. Então, para quem viaja Que muito... já manda os dados para você online, o médico já vê no celular o que está acontecendo. Então, hoje a gente consegue acompanhar esse paciente, é muito dinâmico, só que no Brasil a gente ainda tem um incômodo estético, sabe que brasileiro a gente gosta de ser bonitinho, gosta de ser limpinho, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você entra no avião, tem um monte de gente usando CPAP, o pessoal não liga. Aqui já fica aquele negócio, quando você indica, paciente jovem, eu sei que ele vai desaparecer do meu consultório, porque ele não quer usar, paciente jovem não usa. Paciente com mais idade, ele até aceita, mas ele sempre fala, mas minha namorada vai me ver usando isso. Quando eu pego o relatório do CPAP de um paciente que tem, né, que namora ou ainda que sai, eu vejo que sábado não usa, ou na sexta-feira à noite não usa, por quê? Porque tá com alguém e tem vergonha de usar, né? Então a gente tem esse limitador. E não é todo mundo que consegue se adaptar com aquilo. Porque tem gente que tem um sono pesado.
deita, dorme, você colocar um elefante em cima dele, ele vai dormir. Tem gente que se você colocar máscara no rosto dele, Já sem não a vai. pressão, ele já não vai conseguir entrar no sono profundo que ele tem que ter. Então, é individualizado, é bem pensado, a gente tem que conversar com o paciente, porque é um investimento, O CPAP não é tão barato assim. ele não é tão barato, né? O CPAP bom tá quanto, mais ou menos? Ai, Quatro? uns 4 mil. 4, 5 Só que a mil. manutenção também não é barata, porque você Sim. tem que trocar essa máscara Ou e seja, todo é ano. proibitivo para a maioria da população brasileira. Exatamente. Você tem financiamentos, hoje em dia o pessoal consegue facilitar, mas não é um tratamento fácil. A gente consegue adaptar, consegue no SUS às vezes, mas é muito raro. O paciente tem que investir mesmo. E investe só quem está muito desesperado, quem quer muito. A gente faz essa conversa. E o mais legal do CPAP é quando vem junto uma fisioterapeuta respiratória. Por quê? Ela vai te auxiliar a usar o CPAP. Que é igual alguém chegar com um Tesla para você. Toma, você não sabe se tem chave, onde que faz manutenção, não. Você tem que ter alguém que te auxilie, ensinar. que te ensine a usar o CPAP, não só vendo o CPAP. E também tem a questão do custo-benefício, a gente falou quanto custa, mas quem dorme mal por causa da apneia do sono e tal, vai ter uma mudança na vida radical. E você começou a comentar, mas não evoluiu, de um problema muito importante, que é o ronco, né? Que acaba com casamentos, acaba com a vida da pessoa. E o ronco nessa história? O ronco é muito complicado e acaba com o casamento mesmo. Ronco é a terceira causa de divórcio na Califórnia. Tá? Então a gente acha que no mundo Eu falei inteiro brincando, seja... não sabia que esse dado existia e era isso mesmo. Tem mais casos de Caramba. divórcio por causa de ronco do que por causa de agressão. É muito comum. Essa é uma novidade pra mim. As pessoas que dormem com quem ronca não dormem, Sim. tá? E estou aqui hoje também para falar que ronco não é normal. Ronco é sempre dificuldade de respirar. Exato. Você pode ter um ronco que não tenha repercussões clínicas nesse momento para você. Mas esse paciente que ronca, a gente tem que abrir o olho e falar assim, peraí, se ele Já tá é um roncando, sinal. já tá dando um sinal que tem alguma coisa de errado ali, tá? Agora, o ronco em si, como eu falei, não é problema, é só um barulho e a pessoa que dorme com ele não dorme. Então fica 2 pessoas sem dormir. É terrível. A consulta mais terrível que tem é quando vem o marido e a esposa para falar sobre o ronco, tá? O problema do ronco, ele pode levar à apneia. Então, é um sinal da pessoa ter a síndrome da apneia e hipopneia do sono, que aí entra o tratamento com CPAP, entra o tratamento com cirurgia. A gente tem que fazer as polissonografias para fazer o diagnóstico correto. Então, como que eu vejo se essa pessoa só ronca ou se ela está sofrendo no sono? Uma polissonografia, tá? A polissonografia é um exame que a gente vai no laboratório do sono. É muito comum aqui em São Paulo, mas não é tão acessível também em outros lugares. Quando a gente fala em São Paulo é fácil, a grande maioria das coisas, mas não é fácil em outros lugares. Por quê? Porque você tem que ser monitorado. Se você tem 7 monitores, tem de eletroencefalograma, movimento de olho, frequência respiratória, fluxo respiratório, movimento de mento, movimento de perna, movimento de tórax, eletro. Então você coloca um monte de aparelho nessa pessoa e fala, parabéns, agora você dorme Vai como dormir. se estivesse Uhum. na sua casa. É, porque ela já tem um problema para dormir. Hoje em dia já pode tá ser feito fácil. em casa, né? Já existem alguns laboratórios que fazem na sua Isso. casa o exame. Essa polissonografia que eu descrevi para vocês é a polissonografia tipo 1, que a gente mais gosta porque ela tem mais informações. Então, na grande maioria das vezes, o seu médico ele vai pedir a polissonografia tipo 1. É o que é melhor. Mas é o que você falou, como é que a pessoa vai dormir normalmente? Só que eu tenho muito paciente que já não dorme. Quando eu coloco esse monte Aí de que não fio, vai mesmo, aí né? que não vai mesmo. Então a gente lança mão de outros tipos de aparelhos que tem e que tem evoluído também. Isso tá muito legal. Junto com os smartphones, tem evoluído com as mesmas tecnologias. A gente tem o PoliWatch, que é uma polissonografia tipo 3, que é um grande relógio que tem uma faixa torácica, tem um oxímetro de pulso, igual aqueles que a gente usa para ver o oxigênio do sangue, tem um fluxo nasal. Esse daí também dá para fazer em casa e diminui muito o custo para o paciente e para as empresas de saúde. Então é legal, a gente usa bastante, tá? E tem outros que estão evoluindo, tem um brasileiro que é muito legal, que é o Biologix, que ele é um oxímetro de pulso e também ele tem um frequencímetro, ele tem um acelerador, e aí ele manda essas informações, você coloca ele à noite para dormir, só no dedo, ele manda essas informações para o seu celular, e esse celular depois capta e manda para a nuvem e vem o laudo. Gente, é muito legal, né? Só que isso tem que ser feito seriado, não adianta fazer um só, tem que fazer
3 dele para compensar, tá? E nos Estados Unidos está saindo o Sunrise, que é um adesivo que você coloca no queixo, só o adesivo, também se conecta com o seu celular. Você baixa o aplicativo, se conecta com o seu celular e aí você vai ver com o movimento da mandíbula. Eles estão tentando associar com as fases do sono, com as apneias e tem um resultado interessante. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Gisele? As condições para que sejam feitas bons diagnósticos, boas condutas, os convênios todos cobrem. Sim, a grande tudo maioria... coberto pela Eu rol não- da ANS, tá nas tabelas, Sim, né? Tudo isso é polissonografia, exatamente. nasofibroscopia, que é o examinho que vai lá com uma câmerazinha, olha lá dentro, raio-x de seios da face se precisar, ou outras coisas estão dentro daí do que o convênio cobre. Sim, tá tudo dentro As cirurgias O as cirurgias convênio também? tem que cobrir. Tem que cobrir isso. O É. convênio Cobre tem é que outra, cobrir. Você história, né? conseguir, esse é o nosso problema no Brasil, a gente conseguir, porque mesmo os ótimos convênios, você tem poucos laboratórios de sono. Então, quando eu peço uma polissonografia, eu já sei que o paciente ele vai demorar 40, 50 dias para voltar no consultório. Ele não vai Se voltar com imaginar 30 dias. um exame que ocupa, é caro, ele ocupa um espaço por pelo menos 12 horas. O quarto paciente inteiro. está ocupando aquele quarto, né? É Então, muito difícil, é muito caro. Meus amigos trabalham dentro dos laboratórios de polissonografia e falam que é muito caro, porque o que no Brasil pede que tem um tamanho de quarto, um tamanho de cama, um número de funcionários, um banheiro para cada quarto, e isso começa a tornar o exame inviável. Por isso que essas polissonografias feitas em casa podem ajudar para diminuir o custo, começar com uma rapidez maior, né? E a gente conseguir fazer uns diagnósticos precoces. Ah, não confiei no resultado desse exame. Legal, a gente faz a polissonografia tipo 1, né? Do mesmo jeito que a gente pode monitorar hoje em dia o paciente com outros dispositivos, né? Não são dispositivos que fazem o diagnóstico de apneia do sono, mas eles têm boa correlação científica com fases do sono, por exemplo, os smartwatches. Estou usando esse daqui agora, estou achando super legal, porque ele realmente mostra como foram as fases do sono e bate bem com o que a gente estuda. Além de tudo, ele consegue mostrar para a gente, naquele dia que você está mais estressado, que você está menos estressado, como foi o seu sono. E como que ele mede o estresse? Pela velocidade do intervalo das frequências cardíacas. Gente, eu nunca tinha imaginado que eu ia ter um negócio desse em casa. Eu achei muito legal. Então, ele bate bem com a qualidade do sono. Por exemplo, um dia que eu acordei mais ou menos, ele fala, olha, sua nota hoje de sono foi 70. Aí um dia que eu dormi bem, nossa, eu deitei, dormi a noite inteira, nossa, hoje a sua nota do sono foi 90. E eu vou ver os ciclos do sono, batem muito bem. Mas isso está em trabalho científico, vem mostrando que tem uma sensibilidade, uma especificidade dos relógios que são muito grandes e podem ser usadas para monitorar, não para fazer diagnóstico, tá? Assim como o anel, não sei se vocês já viram que hoje em dia existe um anel. Já teve um colega falando aqui sobre o anel. A da Oura Samsung, Ring. acho, né? Tem da Samsung também. E que você também tem um frequencímetro, você tem um oxímetro, e ele consegue ver esse padrão, porque tem gente que não consegue nem dormir com o relógio. O anel é muito cômodo, mas é o que eu falei, gente, ele não faz o diagnóstico, ele faz um acompanhamento. Tá? Gisele, e outra coisa que eu estava aqui lembrando, e a lavagem com soro, a lavagem nasal, que você já viu lá nos seus vídeos, que você mostra algumas vezes? Você é uma adepta da lavagem. Adepta da lavagem nasal. Eu fazia com Lota, que é uma técnica milenar, que vem da Hatha Yoga, e a gente sempre fez essa lavagem, o humano sempre fez essa lavagem nasal, tem descrito há mais de 1000 anos isso. Por quê? Porque ele tira as impurezas do nariz, ajuda a diminuir a congestão. Aquele ácaro que eu falei que estava ali dentro do nariz, ele sai com a lavagem nasal de alto volume. É essa que eu estou falando. Não adianta você colocar um sprayzinho só no nariz. Essa daí vai umidificar o nariz, mas não vai lavar o seu nariz. Essa lavagem de alto volume, ela é muito interessante, ajuda rinite, sinusite, congestão na hora do sono. Então, eu sou muito fã da lavagem nasal, que é água e sal, e melhora. Mas como qualquer dispositivo que a gente está falando aqui, não é indicado para todo mundo.
E existem várias técnicas de lavagem nasal. Como eu falei, tem essa que é a Lota, ou Jalanete, Netpot, que parece uma chaleirinha do Aladim, eu não sei se vocês já viram. vi. É muito legal, mas a posição que você tem que usar é muito difícil, é muito chata. Hoje em dia tem vários dispositivos, tem uma garrafinha que você aperta, que essa tem uma pressão, que ela tem que ser feita com delicadeza. Eu vejo o pessoal na internet colocando, sai um monte de coisa do outro lado, um terror, né? Tem que ser delicado com o seu corpo, gentil com o seu corpo quando você usa ela, tá? Para quem é indicado esse tipo de garrafinha? Para quem já fez uma cirurgia nasal, para quem tem uma sinusite crônica, ela é maravilhosa quando usada da maneira correta. E também tem um tipo de garrafa que ela é por gravidade, não é por pressão, que chama Water Pulse, ou você colocar na internet lavador nasal, você acha que tem uma válvula em cima e tem um biquinho tortinho. Se você aperta essa válvula por gravidade, não por pressão, o soro sai do outro lado. E a técnica de lavagem nasal, que é a mais interessante, que você tem que respirar pela boca enquanto está fazendo a lavagem, senão não sai do outro lado, sai pela boca o soro. Entrou de um lado, saiu do outro, ele vai molhar os seios da face, que são esses buraquinhos que a gente tem aqui no rosto. E aqui que acumula a secreção da sinusite. Então, conseguiu lavar aqui, você diminui a necessidade de uso de antibióticos para o tratamento da sinusite, diminui o uso de anti-inflamatórios, de antialérgicos no tratamento de uma rinite. Tá? E é um passo antes de fazer algo mais invasivo, uma cirurgia, um procedimento. É um passo antes até de usar uma medicação. Exato, que vai até mesmo é muito mais, muito menos natural do que qualquer remédio. Então, uma coisa que tem que se lançar a mão, mas mais uma vez eu insisto, precisa primeiro fazer um bom diagnóstico. No caso de tudo que nós discutimos aqui, você precisa ir até um otorrinolaringologista, que é quem tem expertise, a expertise necessária para te dar. Veja quantas patologias nós falamos aqui, quantos motivos que você pode ter rinite, obstrução. Isso que a gente não falou de muitos ainda, né? Não falamos de tumor, por exemplo. Tem mais uma gama de coisas que não faz nem sentido falar aqui, que nosso objetivo não é dar uma aula médica, né? É levar para você informação legal. Excelente! Aprendeu bastante? Sempre. Aprendi muito também. Gisele, além de tudo que você já deixou aqui de conhecimento, de informação, difundindo aí para todo mundo, o que você deixaria de mensagem final em relação a esse seu assunto, que é respiração, né? Respire bem, não pire, né? Como é a sua frase mesmo? Inspire, respire, não pire. Inspire, respire, não pire. Então, o que você deixaria de mensagem final para nossos ouvintes? Gente, mensagem final é simples. Quem respira pelo nariz vive melhor. Você vive mais, diminui doenças respiratórias, você tem um equilíbrio da sua mente, porque quando você respira fundo, a respiração lenta e profunda, ela melhora o estresse. Então, vamos parar de normalizar o ronco, vamos parar de normalizar a respiração pela boca, porque isso não é normal. Normal é você respirar bem, dormir bem, para conseguir ter um dia de trabalho normal, conseguir ir bem na escola e ter uma boa noite de sono. Se você não tem isso, procure um médico otorrinolaringologista que trabalhe com respiração. Ele vai te ajudar a chegar no ponto que você precisa. Sensacional. Doutora Gisele Rebeck, sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Doutor José Wilson, mais uma vez, obrigado aí pela presença, obrigado por estar junto conosco aqui nesse momento de transmitir conhecimento a você que está aí. Você que está aí, compartilhe conhecimento, siga-nos em todas as redes para que a gente possa continuar levando para você informação legal. Doutor, informação, diamantes da prevenção. Até o próximo episódio. Um abraço do Dr. Sidney para vocês.